Olá, meus amores, tudo bem? Estão se cuidando direitinho? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula com a tia Bela. Hoje nossa aula será de História. Nós iremos revisar o módulo 2. Vamos falar sobre a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Vamos lá? Bem, vamos identificar a importância dessa tradição chamada de tradição oral para a formação de diferentes culturas. Tradição oral e a cultura dos povos nativos. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e das culturas dos antepassados para as futuras gerações. Os povos que habitavam no Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes para se acomodarem, sentam em grupos para ouvir e contar histórias em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos. As narrativas antigas sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. Essas histórias são chamadas de mitos. E narrativa das aventuras de um antepassado ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. A tradição oral, além de ser uma maneira de contar histórias do passado, é uma forma de preservar a identidade de um povo, pois são os costumes, os hábitos e as tradições que tornam cada sociedade única. Sendo assim, preservar a língua, o vestuário, as técnicas de produzir objetos, utensílios, as músicas, danças, preparar o alimento, os hábitos como dormir em rede, entre outros aspectos, contribui para a sobrevivência das tradições. A convivência é importante para a preservação das tradições de um grupo de pessoas. O aprendizado ocorre durante as atividades que se repetem, quando os indivíduos mais novos observam o modo de fazer e de se expressar dos anciãos, os integrantes mais velhos da comunidade. A preservação das tradições orais não seria possível sem as repetições dos gestos, dos cantos, das histórias, das expressões artísticas, dos rituais, entre outros. Agora vamos falar um pouquinho dos povos africanos e suas tradições orais. Você já estudou sobre os primeiros agrupamentos humanos, que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas do que as da América e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. A riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modo de viver das diversas etnias. Assim como acontece entre alguns povos na América, uma das formas mais expressivas da tradição oral na África é o ato de contar histórias. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pelas repetições de versos com ritmo. Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra. Por isso, algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Algumas culturas africanas, como a dos Akan, que habitam principalmente na região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecidos como adinkra para representar provérbios, frases de sabedoria.
Entre os símbolos há sankofa, um pássaro que pode ser representado virado para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria, por meio do conhecimento do passado para refletir sobre o presente e construir o futuro. Esses dois símbolos representam o pássaro sankofa, que simboliza a sabedoria de se aprender com o passado. Bem, agora vamos falar sobre os guardiões orais da tradição africana. Nas etnias indígenas brasileiras, tradicionalmente, o pajé é a pessoa que transmite histórias e cantos aos integrantes mais novos do grupo. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como griots. Os griots memorizam e repetem as histórias com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Em alguns reinos africanos antigos, como o do Mali, governado pelo imperador Sundiata Keita, os griots também eram responsáveis por educar príncipes e aconselhar os reis, ajudando-os em momentos de conflitos ou a fazer alianças com outros povos. Os griots são educadores, poetas, cantores e músicos, guardiões dos ensinamentos do seu povo e responsáveis por manter vivos os registros do passado. Enquanto contam histórias, tocam instrumentos musicais. Conheça alguns exemplos. Os sons desses instrumentos ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias, e poemas também facilitam a memorização desses textos. Les pas de marche, c'est le rythme. Les paroles, c'est des rythmes. Kini masenekela ibo seneti. Eke. Kini masenekela ibo seneti. Eke. Eke. Kana kuduba kana Eke. kana kuduba kana Eke. kana kuduba kana Eke. Kini masenekela ibo seneti. kana kuduba Eke. kana kuduba Eke. kana kuduba Eke. Eke. Seneti gomma, Eke. seneti gomma, Eke. seneti gomma, kana Eke. seneti gomma, kana Eke. seneti gomma. Eke. kana kuduba kana kuduba kana kuduba Bidi, bidi, Eke. bidi, na ibidi, na ibidi, na ibidi, na Eke. ibidi, na ibidi, kana Eke. ibidi, kana na ibidi, kana na ibidi, kana na ibidi, kana Eke. kana na ibidi, ba na kuduba kana na ibidi, kana Eke. ibidi, na ibidi, kana Eke. kana Kini masenekela ibo seneti seneti. gomma finda, Eke. na ibidi, kana na ibidi, kana kana ba kana ibidi, kana na ibidi, kana ba kana kana kuduba kana seneti gomma finda, Eke. on est dans le rythme comme ça. seneti gomma finda Eke. Toutes les choses, c'est le rythme. Kini masenekela ibo seneti seneti. gomma finda É possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros e, assim, repassar as tradições para as próximas gerações. O registro escrito não exclui o uso da oralidade e, sendo assim, muitas sociedades se valem
dessas duas maneiras de comunicação. Mas por que será que existem tantas línguas diferentes? Vamos saber? No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como as outras línguas, passou por várias modificações. Essas mudanças ocorreram muito lentamente e demoraram a se estabelecerem. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Quando as pessoas migram, trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilar o modo de falar de outros indivíduos. Podem surgir palavras ou novos significados, como por exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede ao objeto conhecido pelos indígenas como ini, que era usado para dormir e descansar. Caminha achava que esse objeto se parecia com uma rede de pesca. Dessa forma, atribuiu um novo significado à palavra, que passou a ser usado pelos falantes de português. As várias maneiras de se falar são resultado das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migraram para esses lugares e do contato com os outros povos. Assim, como existem diferentes expressões culturais nas maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas. Bem, agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação bastante importante. Vocês sabiam que o português, o francês, o espanhol e o italiano foram línguas que se originaram do latim? O latim era a principal língua da Roma antiga. Depois de muito tempo, com os deslocamentos de latinos que habitavam na Península Itálica, onde se localizava a atual Itália, essa língua se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia. Com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua foi caindo em desuso, sendo, na maioria das vezes, utilizada em rituais e documentos oficiais. Dessa língua se originaram outras, que surgiram da mistura do latim com dialetos de outros povos. As línguas antigas são como os troncos de árvore. Imagine que essas árvores cresçam com o passar do tempo, e no tronco delas nascem galhos, que seriam outras línguas. A língua portuguesa, falada no Brasil, é diferente da falada em Portugal, pois, em nosso país, interagiu com línguas de povos que já habitavam em terras, os indígenas, e outros povos que vieram depois, bantus, de Angola, iorubás da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses, entre outros, que influenciaram em transformações nessa língua. Bem, meus amores, essa foi a nossa revisão de hoje, nossa aula de história. Revisamos o módulo 2. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da nossa aula. E até a próxima. Se cuidem, fiquem com Deus e um beijão com muitas saudades da tia Bela.